Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo nesta quarta-feira, de tempo gelado em todo o nosso estado de Santa Catarina. Estou vendo aqui, o nosso cinegrafista tá bem agasalhado, né? Juan, né? Todo o pessoal aí da nossa produção estão super agasalhados, eles vêm bem mais cedo, né? Para preparar tudo, né? Deixar tudo certinho, a parte técnica, estúdio 1, estúdio 2, né, para os apresentadores chegar aqui e tá tudo certinho. Inclusive, doutor Cássio hoje com a gente, doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, né, que atende em várias áreas do direito, e hoje nós estamos falando sobre um tema, né, que até então, para mim, seria um tema meio que desconhecido, imagina, para você de casa, mas com as explicações do doutor Cássio, sempre fica melhor de entender as situações. Inclusive, tem mais perguntas para nós seguir em frente sobre pejotização na tela do programa A Hora do Povo. Marcos, obrigado pela sua audiência também. Bom dia, doutor. Por que a pejotização pode ser considerada ilegal, doutor? Pode, doutor, mesmo? Sim, na verdade, a discussão toda que está sendo levantada junto aos tribunais superiores, na verdade, ao STF, né, que é o guardião da Constituição e aos direitos fundamentais. Né? Até só retificar uma informação anterior, eu equivocadamente falei recurso especial, recurso extraordinário. É apenas recurso extraordinário, que é de competência de julgamento do STF, apenas para não ficar o erro técnico aí, tá? A questão é o seguinte, o que efetivamente está sendo analisado e o que isso pode impactar? É porque hoje está sendo utilizado esses contratos para contratar pessoas ao invés de utilizar o modelo tradicional, que é a contratação como empregado. Então, se eventualmente o STF vier a reconhecer a legalidade, nós temos a probabilidade ou, eventualmente, o risco de ter uma enxurrada de pessoas migrando no Brasil de empregados para prestadores de serviço. Vai aumentar o número de empresários, microempreendedores, né, no Brasil. Em contrapartida, o número de empregados registrados vai diminuir. Num primeiro momento, talvez os gráficos da economia possam parecer brilhantes, como se, eventualmente, as pessoas estivessem empreendendo, mas, na verdade, não é isso que vai estar acontecendo. O que vai estar acontecendo são empregados tendo seus direitos sonegados, empregados tendo a problemática de ser afastado das garantias previstas pela CLT. Então, automaticamente, essa situação ela é uma situação que é muito delicada, porque se for autorizado, nós temos aí o poder econômico se sobrepondo sobre a necessidade das pessoas e correndo o risco, eventualmente, das empresas começarem a utilizar disso para não gastarem tanto com encargos sociais, mas, em contrapartida, essas pessoas estarem perdendo direitos que foi levado anos para serem conquistados, que é o 13º, que é as férias, que é o fundo de garantia. Em contrapartida, existe uma outra linha dessa discussão, que é a problemática que, se for reconhecida a ilegalidade, nós temos a problemática de todas essas pessoas que vêm trabalhando na modalidade de PJ e que vai possivelmente lançar aí um passivo trabalhista para todas essas empresas. E é isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor. O que muda, doutor, né, no caso, nesses direitos aí para trabalhadores PJ e também para a CLT, doutor? Basicamente, quem é PJ não possui 13º, não possui férias, não possui descanso semanal remunerado, não possui o direito ao afastamento do trabalho com os benefícios previdenciários, vai ter que automaticamente, por si só, fazer o recolhimento junto à Previdência para poder ter esse resguardo, se eventualmente ficar doente. A empresa, de um modo geral, também, na questão de responsabilidade civil por eventual acidente, já entra numa outra esfera de discussão, porque nós não estamos tratando de um empregado, nós estamos tratando de um prestador. Então, o prestador, de um modo geral, as responsabilidades civis são analisadas diferente. Então, assim, esse prestador de serviço, obviamente, ele está muito menos protegido juridicamente nesta prestação de serviço do que se empregado fosse. Agora, se é empregado, você tem todos os direitos previstos, tanto pela Constituição, quanto pela CLT, por outras normas eventualmente como conexas. Né, e isso, pelas normas conexas relacionadas ao direito do trabalho e direito previdenciário. Então, assim, é um julgamento muito importante, muitas pessoas acabam não tendo conhecimento deste processo que está junto ao STF. É extremamente necessário levar isso ao público, levar ao conhecimento da população em geral, porque vai afetar principalmente o trabalhador
que é a grande massa da população, o trabalhador pode enfrentar uma dificuldade muito grande depois de se inserir no mercado de trabalho, porque vai ser chantageado pelo empresário, eventualmente, nessa situação de como que vai ser a contratação. E eu também trago à tona aqui o risco para as empresas que estão utilizando a pejotização no momento, que eu não aconselho, inclusive na consultoria das empresas que eu represento na nossa região, eu sempre deixo claro que eu não oriento que seja feita a pejotização, pode trazer porque eu acredito que vai ser anulado, o meu posicionamento é que vai ser anulado e vai ser reconhecido a ilegalidade dessa modalidade de contrato, e isso certamente vai gerar um passivo trabalhista muito grande, porque poderá os empregados com os seus direitos fraudados, que vão ser reconhecidos como empregados, postularem até 5 anos para trás os direitos sonegados. Perfeito. E se nós pensarmos em 13º, férias, fundo de garantia, nós temos aí um passivo trabalhista bem grande. Bastante. Sem contar que a empresa, obviamente, na questão da prestação de serviço, não controla a jornada de trabalho de forma tão eficaz quanto na relação de emprego. Então, obviamente, aí vai ter até uma discussão de jornada de trabalho, de eventual afronta aos princípios da dignidade por trabalhar mais do que o limite constitucional. Então, assim, é uma situação bem complexa, tanto para os empresários que estão usando essa modalidade, quanto para o trabalhador, de modo geral, o que isso vai refletir no seu dia a dia. É uma série de aditivos que pode causar transtorno para o empresário, né, doutor? Sim. Tem uma última pergunta aqui, doutor. Quais os riscos, doutor, aos empresários, né, se o STF entender ilegal a pejotização, doutor? Exatamente isso que eu estava falando. É o passivo trabalhista. É a problemática do quanto que isso vai impactar na empresa. Porque, assim, nós temos um empresário lá que tem um faturamento, muitas vezes, de 20, 30 mil reais por mês. Às vezes, uma ação trabalhista com um pedido de 40, 50 mil praticamente quebra a empresa. Nós temos que entender isso. Os empresários eles precisam se atentar à situação de que as duas principais problemáticas jurídicas que impactam diretamente na continuidade de uma empresa é a situação trabalhista e a situação tributária. Perdão. A situação tributária, se não bem controlada, se não bem organizada, ela se torna um problema de liquidez para a empresa. A empresa não consegue respirar, porque ela fica endividada, ela está sempre no refis ou no parcelamento, e ela acaba ficando numa situação onde ela não consegue mais operar com saúde financeira. E a trabalhista, muitas vezes, se não for bem administrada, bem organizada a questão de análise jurídica, pode se tornar um passivo que, quando estoura efetivamente numa demanda, numa vitória trabalhista aí do empregado ou desse prestador que eventualmente foi fraudado. O prejuízo é grande, né, doutor? O prejuízo é grande e o empresário não consegue dar a volta daí, porque ele não consegue manter a despesa mensal e ainda tirar num mês mais 40, 50, 60 ou o valor que eventualmente for definido pela Justiça do Trabalho. Então é importante que os empresários analisem bem essa situação jurídica, não deixem isso para depois, porque quem sabe você está criando aí um passivo trabalhista gigante e lá na frente um buraco, onde a sua empresa vai cair e não vai mais conseguir sair daquele buraco, ou efetivamente vai se endividar de forma que não vai ser mais viável a manutenção do negócio. E vai arrumar um grande problema também para resolver, talvez, como o doutor falou, não consiga, né, financeiramente dar a volta por cima. Né, isso aí. Muito bem, 11h02, doutor Cássio, passa rápido demais as nossas horas. Vou agradecendo o nosso advogado ter vindo nessa quarta-feira. Aguardo o senhor na próxima ocasião, doutor, para trazer um tema que sempre os nossos telespectadores realmente gostam de ouvir as explicações do senhor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, querido. Viu? É um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando um pouquinho do conhecimento. Eu sempre falo que aqui o nosso propósito é apenas ajudar as pessoas, ajudar principalmente o cidadão comum que não tem conhecimento jurídico, a proteger os seus direitos, a saber aquilo que lhe é devido, para que consiga viver com mais qualidade, consiga ter mais dignidade perante a sociedade. E ajuda e muito, e mais ainda, né, gratuitamente as informações dos nossos advogados para você, telespectador que acompanha toda a nossa programação. Vamos rápido ao intervalo comercial e voltamos com as ocorrências da polícia que movimentou nas últimas 24 horas a nossa região. É um instante só.